Eu sou o professor Marcos Paulo e estarei junto com vocês na Academia de Líderes, o projeto de formação da FETANS. Eu quero parabenizar a Federação por essa iniciativa inovadora no campo da formação sindical e dizer a vocês que estou bastante animado com essa expectativa. Eu sou sociólogo, formado pela UFC, com mestrado na mesma universidade e cursando doutorado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Rio de Janeiro. E agradeço a vocês a oportunidade de juntos construirmos uma jornada de estudos que vai certamente ser produtiva para mim, mas principalmente para a FETANS. Bem, então vamos conversar sobre o sindicalismo no mundo. O que é importante pontuar logo de início? Primeiro, foi na Europa que aconteceu a mudança econômica que marca o mundo moderno. Foi lá que se construiu o sistema capitalista. E além disso, é na Inglaterra que ocorre a mudança fundamental de processo produtivo. Lá você teve a Revolução Industrial, colocando máquinas no processo produtivo. Isso fez com que a produção fosse aumentada e a Inglaterra pudesse liderar o comércio no mundo. Ocorre que nesse cenário de criação das indústrias e de desenvolvimento das máquinas no processo produtivo, a jornada de trabalho era bastante extensa. Os trabalhadores, por vezes, ficavam de 16 a até 18 horas dentro das fábricas. E foi nesse cenário que começaram a acontecer as primeiras mobilizações de trabalhadores. Inicialmente, os trabalhadores imaginavam que destruir as máquinas seria uma forma de recuperar empregos perdidos. Esse processo ficou conhecido como movimento ludista, em homenagem a um personagem que foi criado num jornal para explicar aos trabalhadores o que eles estavam vivendo. Depois do movimento ludista, que foi bastante violento e também reprimido com violência, para vocês terem ideia, a Inglaterra aprovou uma lei que punia com o enforcamento aqueles que quebrassem máquinas. Diante de uma repressão tão forte, houve uma retração no movimento. E o momento seguinte do movimento sindical inglês foi marcado por uma fase mais moderada. Essa fase mais moderada, no entanto, conseguiu maiores vitórias. Eles ficaram conhecidos como o movimento cartista. Isso porque os operários escreveram uma carta, chamada Carta do Povo, demandando uma série de coisas do parlamento inglês. Uma delas seria a regulamentação do trabalho de mulheres e crianças. Sim, acredite, crianças trabalhavam nas fábricas inglesas dos séculos XVIII e XIX. E além disso, eles demandavam que os parlamentares pudessem receber salário, porque se não recebessem salário, os operários jamais conseguiriam representar a si mesmos. Os movimentos ludista e cartista marcam o surgimento do sindicalismo inglês. O que isso tem importância para a nossa história aqui no Brasil? Essas referências de como fazer a luta sindical chegaram ao nosso país, que se industrializou no momento em que, na Inglaterra, os sindicatos já estavam avançando nas conquistas. Ou seja, a nossa luta sindical surgiu aqui no momento posterior à luta no centro do sistema capitalista, no país em que aconteceu a Revolução Industrial. No caso do nosso sindicalismo, as primeiras influências vieram com trabalhadores italianos inspirados no movimento anarquista. A primeira fase de luta do nosso movimento sindical, na virada do século XIX para o século XX, se inspira no anarquismo, é radicalmente contrária à presença estatal e é profundamente favorável a ações radicais, como greves e grandes paralisações. Ou seja, a nossa história sindical permite que a gente reveja a história da nossa Primeira República. Muitos gostam de dizer que essa foi apenas uma república conservadora, que essa foi apenas a república do café com leite, ou seja, quando a vida inteira do país era decidida pelas elites de São Paulo e Minas. Mas quando a gente olha a história do movimento sindical, quando a gente consulta, por exemplo, a obra de Antônio Paulo Rezende, a gente pode ver que a história não foi só essa, que a história do Brasil na virada do século XIX para o século XX não é apenas a história das elites. Ou seja, havia um movimento sindical forte, lutando para que houvesse regulamentação das horas de trabalho e até lutando pela lei do salário mínimo, que só viria a ocorrer no momento posterior. Chegou a hora de conversarmos sobre o sindicalismo na era Vargas. Primeira coisa a dizer a vocês é que Getúlio é um personagem muito conhecido, bastante controverso e, principalmente,
admirado por outros líderes políticos. Talvez nenhum presidente brasileiro receba dos demais presidentes a admiração que Getúlio recebe. É certamente uma biografia que está na cabeceira de todos os grandes líderes políticos do Brasil. Por que Getúlio é tão importante? É importante ter ideia de que o governo Vargas ocorreu numa circunstância de intensas tensões no mundo e no Brasil. Para começar, Vargas chega ao poder por meio de um golpe. E chega ao poder no Brasil no momento em que o mundo estava entre guerras. Havia terminado a Primeira Guerra Mundial, as consequências do protecionismo tomando conta nas grandes nações do sistema capitalista e o Brasil, uma nação periférica, tentando se fazer uma nação. No caso do governo Vargas, houve todo um esforço de organizar diversas dimensões da vida nacional. Um dos espaços mais organizados por Vargas, e que talvez nem nós saibamos, é o Carnaval. Vargas se preocupou em fazer do Carnaval algo para mostrar aos de fora o que era o Brasil. E se preocupou, inclusive, em organizar os desfiles nas capitais brasileiras. Mas, para além desse aspecto, Vargas foi um presidente, um líder fundamental na organização dos direitos do trabalho, porque foi capaz de captar as pressões do sindicalismo da época e transformá-las numa legislação. O professor Adalberto Cardoso, de um livro que eu já falei para vocês, é um profundo conhecedor dessa história. E ele nos diz uma coisa fundamental, que para Vargas, direito social era direito do trabalho. Na página 211 de um dos seus livros mais importantes, o professor nos diz que o direito do trabalho, nessa concepção, nasce do reconhecimento da desigualdade de condições de mercado entre capitalistas e trabalhadores. Desigualdade que precisa ser sanada se o que está no horizonte é a promoção da dignidade do trabalhador. Foi no contexto do governo Vargas que surgiu, que foi estabelecido o salário mínimo, o descanso semanal e as férias remuneradas. E foi também no governo Vargas que tudo isso foi organizado na consolidação das leis do trabalho. Todos vocês certamente seguem lutando para que esses direitos permaneçam e sejam ampliados. E por conta disso, nunca devem deixar de lado o estudo e a observação do período Vargas. Nós precisamos agora saber do contexto pré-golpe de 64. A história continua sendo fascinante nos seus aprendizados. Eu estava vendo aqui, no livro do professor Antônio Paulo Rezende, que depois do período varguista, depois da primeira experiência de governo de Vargas, o imaginário trabalhista continuou presente nas lutas sindicais. Só que nesse momento, o sindicalismo já havia mudado a concepção das disputas de sua orientação. Se inicialmente estavam os anarquistas e os socialistas se debatendo nas direções sindicais, depois do primeiro governo de Vargas, em 45, ao final do Estado Novo, as tendências que estavam disputando a orientação sindical eram a tendência socialista e a tendência trabalhista, muito vinculada ao aparato estatal, à intervenção estatal nos sindicatos. Nesse contexto, você tem a luta sindical conseguindo se ampliar e você tem governos que por vezes respondiam às pressões dos trabalhadores com aumentos salariais. Você há de convir que esses aumentos salariais, reunidos ao processo inflacionário da época, acabavam estourando as condições do Estado de manter os próprios salários que eles haviam reajustado. Esse período de pressões, aumentos salariais e repressão, porque as duas formas do Estado responder às pressões dos trabalhadores, quando tinham recurso, era com aumento salarial. Quando não havia recurso disponível, era com repressão. Esse caldeirão político foi se acumulando e no início dos anos 60, com a chegada de João Goulart ao poder, você tem a possibilidade de que as demandas dos trabalhadores não fossem mais respondidas com um aumento salarial circunstancial, mas que fossem respondidas com um amplo programa de reformas e mudança da sociedade brasileira. É justamente frente a essa possibilidade de um amplo programa de reformas apresentado pelo presidente João Goulart, as chamadas reformas de base, que as elites brasileiras vão se organizar, se articular com setores externos, ou seja, procurar apoio estadunidense, e vão imprimir ao Brasil um golpe militar.
O golpe, portanto, foi dado para evitar mudanças mais profundas na nossa sociedade. As reformas de base de João Goulart eram muitas das reformas que até hoje nós lutamos. Reforma agrária, reforma tributária, reforma social para garantir educação, saúde e previdência e, portanto, era uma alteração forte no investimento do Estado, não mais para garantir a reprodução do poder dos grandes capitalistas, mas para assegurar as condições de bem-estar da população. O golpe de 64, de uma forma geral, interrompe essa possibilidade e abre um momento de desenvolvimento com forte concentração de renda. O que dizer do sindicalismo no período da ditadura militar? Como ficou o sindicalismo quando os militares estavam no poder? A primeira coisa é que praticamente o sindicalismo não ficou. Quando os militares chegaram ao poder por meio de um golpe em 64, haviam duas perspectivas sobre o que eles poderiam fazer. Primeiro, haviam aqueles militares e civis que defendiam que os militares ficariam no poder por um curto período de tempo e que rapidamente devolveriam o país a um civil. A presença dos militares seria apenas para evitar uma revolução socialista no Brasil. Entretanto, haviam aqueles, também militares e também civis, que defendiam que a presença dos militares no poder deveria se dar por mais tempo, para que eles pudessem fazer transformações na sociedade brasileira, de forma que a nossa sociedade jamais pudesse retomar o padrão de mobilização que existia ao tempo em que os militares chegaram ao poder. Esse segundo grupo foi vitorioso. A tese da militarização foi a tese que orientou a ação do governo daqueles que chegaram ao poder sem ter recebido nenhum voto. Isso quer dizer que os sindicatos receberam profunda intervenção. Para você ter ideia, no mesmo dia foi fechado o Sindicato de Metalúrgicos do ABC e também no mesmo dia foi interrompida a atividade sindical do Sindicato Rural de Pernambuco. Dessa forma, os militares imaginavam controlar um dos espaços por onde a pressão social mais aparecia, que eram os sindicatos. Foram 21 anos de intervenção em todos os campos da vida brasileira. Na arte, houve a censura. Nos sindicatos, houve o fechamento. Na educação, houve projetos para que o nosso processo formativo não fosse reflexivo. Em 82, já no apagar das luzes do regime, os militares fizeram uma reforma e inseriram na educação brasileira muita gramática e muita matemática baseada profundamente na aritmética. Isso para quê? Para que as aulas de literatura e que a matemática como linguagem não pudesse ser ensinada aos alunos e, portanto, a reflexão fosse retirada da sala de aula, para que ninguém fizesse perguntas. Foi um período de muito silenciamento e principalmente um período de muito sofrimento para quem estava lutando para que as maiorias, para que os trabalhadores tivessem vez na distribuição de renda e de riqueza. Talvez, em nenhum momento da história brasileira, tenha ocorrido uma concentração de renda tão forte com tanto apoio estatal. Os sindicalistas, os estudantes, os artistas, todos aqueles que queriam uma sociedade aberta, democrática e diferente, sofreram graves consequências por estarem lutando. Nós podemos falar para vocês, com muita tranquilidade, que boa parte do chão que os sindicalistas pisam hoje é manchado pelo sangue daqueles que sofreram nos quartéis e nas casas de morte as terríveis torturas para que entregassem seus amigos ou para que revelassem os planos de ação das organizações que lutavam contra o regime. Eu mesmo fui aluno de 2 pessoas que passaram por esse processo. No caso, posso relatar a vocês, por exemplo, a experiência da minha querida professora Linda Gondim. Ela era uma estudante do curso de Ciências Sociais, como eu fui, e tinha feito um trabalho de faculdade falando sobre os problemas da educação. Fizeram uma cartolina, afixaram na parede e colocaram no cantinho da cartolina o nome dos participantes da equipe. Haviam interventores na universidade. O interventor viu a cartolina, percebeu que ali haviam críticas à política educacional do regime e colocou todos os estudantes dentro da Lei de Segurança